caminho do autoconhecimento de Ramana Maharshi. Alguns vão fazer o caminho do autoconhecimento muito calmamente, muito tranquilamente. Outros vão meio que tropeçar e cair nesse autoconhecimento. Outros nem vão conhecer coisa nenhuma. Mas no dia da visão de Shiva, na região do Tamil, na Índia, nasce Venkataraman, no qual Shiva se manifesta como Sri Ramana. E Venkataraman, ou Sri Ramana, vai fazer o caminho do autoconhecimento. O Arudra Darshan, dia da visão de Shiva, é guardado com grande devoção pelos Shivaitas, pois comemora a ocasião em que Shiva manifestou-se aos seus devotos como Mataraja, isto é, na dança cósmica da criação e desintegração do universo. Naquele dia de 1879, estava ainda escuro, quando os devotos de Shiva, na pequena cidade de Tiruchuzi, na região do Tamil ao sul da Índia, saíram de suas casas e palmilharam descalços as estradas empoeiradas em demanda da piscina do templo, pois a tradição exigia que se banhassem ao romper da aurora. O brilho avermelhado do nascer do sol incidiu sobre os dorsos morenos dos homens, envergando tão somente um dote, uma espécie de calça de pano branco enrolada ao corpo, da cintura para baixo, e chamejou no carmim e no amarelo dos saris das mulheres, quando todos desceram os degraus de pedra do enorme tanque retangular e imergiram na água. O ar estava frio, pois o festival caiu em dezembro, mas aquela gente é valente. Alguns trocaram-se sob as árvores ou em casas situadas nas proximidades da piscina, mas a maioria esperou que o sol nascente o secasse e encaminhou-se molhada como estava para o antigo templo da cidadezinha, de longa data cantado por Swami Sundaramurti, um dos 63 santos poetas do país do Tamil. A imagem de Shiva no templo foi adornada de flores e levada em procissão dia e noite, com rufar de tambores e buzinas e cânticos sacros. Era 1h da madrugada quando terminaram as procissões, mas sempre o dia de Arudra Darshan, pois o dia hindu vai da aurora à aurora, não de meia-noite a meia-noite. O ídolo de Shiva voltou para o templo, no preciso instante em que a criança Venkataraman, na qual Shiva se manifestaria como Sri Ramana, veio ao mundo na casa de Sundarayar e sua mulher Alagmal. Um festival hindu varia segundo a fase da lua, a maneira da Páscoa ocidental, e naquele ano o Arudra Darshan caiu no dia 29 de dezembro, de modo que a criança nasceu um pouco mais tarde, tanto em hora como em época do ano, do que a divina criança de Belém quase 2000 anos antes. Idêntica coincidência assinalou também o fim da vida terrena, pois Sri Ramana deixou seu corpo na noite de 14 de abril, um pouco posterior em tempo e data à Sexta-feira da Paixão. Ambas as ocasiões são profundamente adequadas. A meia-noite e o solstício de inverno indicam o momento em que o sol começa a trazer luz ao mundo, e no equinócio primaveril, o dia igualou a noite e começa a suplantá-la. Depois de começar a vida como auxiliar de contador, ganhando um salário ridiculamente ínfimo, até mesmo para aqueles dias, de 2 rúpias por mês, Sundarayar fez-se escriturário e, depois de alguns anos, obteve permissão para exercer as funções de intercessor não diplomado, uma espécie de advogado rural. Tinha prosperado e construído uma casa,
em que a criança nascera, fazendo-a suficientemente cômoda a ponto de conter uma ala reservada aos hóspedes. Ele não era apenas sociável e hospitaleiro, mas cuidava também de acomodar visitantes oficiais e pessoas recém-chegadas à cidade, coisa que o tornava um cidadão proeminente e, sem a menor dúvida, repercutia favoravelmente sobre a sua atividade profissional. Malgrado o sucesso de Sundarayar, um destino estranho sobrepairava a família. Conta-se que um andarilho asceta deteve-se certa vez à casa para pedir comida a um dos antepassados, e não tendo sido atendido, voltou-se para ele e declarou que dali por diante, em cada uma das gerações de seus descendentes, um membro se tornaria errante e mendigaria comida de porta em porta. Praga ou bênção, a predição se cumpriu. Um dos tios paternos de Sundarayar vestiu o manto alaranjado e deixou o lar com um bordão e uma bilha. Seu irmão mais velho saiu ostensivamente em visita a um lugar vizinho, e dali se esgueirou como um sanaisim, renunciando ao mundo. Nada parecia haver de estranho com os mais chegados a Sundarayar. Venkataraman cresceu normal e sadio. Durante algum tempo mandaram-no para a escola local e, a seguir, aos 11 anos de idade, para a escola de Dindigu. Havia um irmão, Nagaswami, 2 anos mais velho do que ele. 6 anos após veio um terceiro filho, Nagasundaram, e 2 anos depois uma filha, Alamelu. Era uma feliz e abonada família de classe média. Quando Venkataraman tinha 12 anos, Sundarayar morreu e a família dissolveu-se. As crianças foram morar com o tio paterno, Subir, que tinha uma casa na vizinha cidade de Madura. Venkataraman foi o primeiro mandado para a escola média de Scott e a seguir para o ginásio da missão americana. Não há indício de que se tenha tornado um letrado. Era um tipo atlético, e futebol, luta e a natação exerciam muita atração sobre ele. Sua única qualidade no que tange à escola era uma surpreendente capacidade de memorização que disfarçava sua preguiça, permitindo-lhe repetir toda uma lição depois de ouvi-la uma vez. A única coisa inusitada a marcar os seus dias de meninice foi o seu sono anormalmente profundo. Devaraja Mundaliar, um devoto, relata em seu diário a descrição feita pelo próprio Venkataraman durante uma conversação no ashram, muitos anos mais tarde, quando um parente entrou no saguão. Vê-lo lembra-me algo que aconteceu em Dindigu quando eu era menino. Seu tio, Periapa Sheayar, vivia lá então. Havia uma reunião na casa e todos estavam presentes, e à noite foram ao templo. Fiquei só na casa. Quedei-me a ler durante algum tempo na sala da frente, mas depois tranquei a porta, cerrei as janelas e fui dormir. Quando voltaram do templo, não houve gritos nem batidas à porta que me despertasse. Por fim, conseguiram abrir a porta com o auxílio de uma chave da casa em frente e tentaram acordar-me, batendo-me. Todos os meninos bateram-me à vontade, bem como seu tio, mas sem nenhum resultado. Só fiquei sabendo o que aconteceu pela manhã. O mesmo aconteceu-me também em Madura. Os rapazes não ousavam bulir comigo, mas quando tinham alguma diferença a acertar comigo, aproximavam-se de mim quando eu estava dormindo, levavam-me para onde bem entendiam, surravam-me a valer, recolocavam-me na cama e eu só ficava sabendo das coisas na manhã seguinte, quando me contavam. Sri Bhagavan não emprestava maior importância ao fato, atribuindo a sua ótima saúde. Por vezes acontecia-lhe passar a noite em estado de semi-adormecimento. É possível que ambos os estados fossem precursores de um despertar espiritual. O sono profundo, como a capacidade, embora ainda obscura e negativa,
de abandonar a mente e mergulhar muito além do pensamento, e o semi-adormecimento como a capacidade de observar-se a si próprio como um espectador. Então, Sri Bhagavan, ou Venkataraman, era um menino normal. Ele tinha atitudes normais, gostava de esportes, mas o que ele tinha de interessante nessa adolescência dele, criancice, é que ele dormia um sono absoluto, como se ele estivesse em outro mundo. O que entregava a todos, mas que na hora ninguém percebia ou simplesmente ficava semi-acordado, como se ele próprio estivesse sendo observado por ele mesmo. Uma coisa meio louca, mas é isso aí. E aí que começa o processo dele de perceber que já tinham algumas coisinhas, mas que na época ele achava extremamente normal. Sem contar com a memorização absoluta que ele tinha, que ele não precisava ouvir nada 2 vezes. Ou seja, o cérebro dele trabalhava a valer quando era necessário. E eu acredito enquanto que ele estava dormindo também. Não há fotografias de Sri Bhagavan em sua meninice. Contou-nos ele a sua maneira característica e pitoresca, repassada de humor, como se fez uma fotografia de grupo e o obrigaram a empunhar um pesado volume para parecer estudioso. Mas uma mosca pousou nele no preciso momento em que a chapa era batida, e ele ergueu o braço para afugentá-la. Foi, no entanto, impossível encontrar uma reprodução do instantâneo, e é de presumir que não exista mais nenhuma. O primeiro indício da iniciação foi um vislumbre do Arunachala. O escolar Venkataraman não havia lido qualquer teoria religiosa. Sabia apenas que o Arunachala era um local muito sagrado, e deve ter sido um pressentimento do seu destino aquilo que o abalou. Certo dia, encontrou-se com um idoso parente que conheceu em Tiruchuzi e perguntou-lhe de onde vinha. O velho respondeu-lhe, do Arunachala, e a súbita compreensão de que a montanha sagrada era verdadeira e tangível, podendo ser visitada por qualquer ser humano, encheu o Venkataraman de assombro, de modo que este pôde apenas balbuciar, que? Do Arunachala? Onde fica isso? O parente, por sua vez estupefato diante da ignorância e inexperiência do jovem, explicou que o Arunachala ficava em Tiruvannamalai. Sri Bhagavan fez referência ao episódio mais tarde, na primeira de suas 8 instâncias do Arunachala. Escutai, parece tratar-se de uma montanha insensível. Sua ação é misteriosa, ultrapassando a compreensão humana. Desde os primeiros dias vislumbrei vagamente que o Arunachala era algo de transcendente grandeza, mas mesmo quando vim a saber através de uma outra pessoa que era o mesmo que Tiruvannamalai, não me dei conta da sua significação. Quando a montanha me atraiu para si, aquietando minha mente, aproximei-me e via em sua imobilidade. Este fato aconteceu em novembro de 1895, pouco antes do 16º aniversário de Venkataraman, pelos padrões europeus, 17º pelos hindus. A segunda premonição veio logo após. Provocou-a um livro. Uma vez mais estabeleceu-se uma onda de deslumbrante alegria à percepção de que o divino podia manifestar-se na terra. O tio do jovem havia tomado emprestado um exemplar de Pirapuranam, a geografia dos 63 santos Tâmiles. Venkataraman apanhou e, ao mergulhar na leitura, foi possuído de extático espanto ante a existência de tanta fé, tanto amor, tanto fervor divino, ante a presença de tanta beleza na vida humana. Os relatos de renúncias levando à união divina inspiraram nele pasmo e emulação. Algo mais grandioso que todas as terras de sonho, maior que todas as ambições, era ali proclamado como real e possível, e tais revelações
produziram nele um sentimento de santa gratidão. Dali em diante, a corrente de compreensão que Sri Bhagavan e seus devotos designam por meditação começou a despertar nele. Não a compreensão de alguma coisa por alguém, estando além da dualidade de sujeito e objeto, mas um estado de abençoada consciência transcendendo tanto o plano físico quanto mental, sendo contudo compatível com o pleno uso das faculdades físicas e mentais. Sri Bhagavan contou com a sua característica simplicidade como essa compreensão começou a despertar nele durante suas visitas ao templo de Meenakshi em Madura. Disse ele: a princípio pensei tratar-se de uma febre, mas decidi que, sendo tão agradável a febre, melhor seria deixar que prosseguisse. Percebe-se por esse trecho que Sri Bhagavan conheceu um parente. E ele falou de lugares e coisas que ele achava até então intangíveis, e eram tangíveis e que ele poderia chegar lá. Também de livros que tratavam de amor, de devoção, de fidelidade e do divino que ele estava descobrindo naquele momento da vida dele. E ele achou, quando a coisa começou a ficar mais interessante, ele achou que ele parecia que ele tinha uma febre, então ele disse, mas a febre era tão agradável que ele queria que ela continuasse. Quer dizer que o mundo estava se abrindo para ele, que os conhecimentos da alma e do divino estavam se abrindo para ele, e ele queria aproveitar estes conhecimentos. E aí ele começou esta procura. E é disso que trata a parte a seguir.